Sobre o Paraguai, é um lugar de consumo, né? E shoppings e lojas e tudo mais, então existe um esforço lá de você se sentir bem recebido, né? Mas não foi o que aconteceu com a gente, porque a partir do momento que você mostra que você não tá lá só para gastar o seu dinheiro, a situação muda. A gente escutou alguém falando que a gente estava filmando demais. Olhos em todas as partes, atentos ao que a gente estava fazendo e que a gente não devia se estender muito mais lá. Então, nesse momento, a gente só decidiu ir embora. A gente acumulou várias operações reais da polícia, né? E se eles estavam usando um colete, então a gente tava usando colete também, né? Porque a gente não sabia o que podia acontecer. E a gente saiu filmando, a gente não sabia o quão quente é usar um colete. Então, respeito a esses caras que têm que usar o dia inteiro o colete com a proteção, porque é um negócio cansativo. Dentro dessas tantas viagens que nós fizemos, nós estivemos também em Rondônia, uma cidadezinha chamada Guajará-Mirim. E nessa cidade tem um porto, né? Um porto legal. Você tem a estrutura da Receita Federal e também do Exército Brasileiro. Um do ladinho do outro mesmo, literalmente. Não é força de expressão, a gente tem essas imagens. Existe um porto ilegal, sem nenhum tipo de fiscalização. E o porto legal funcionando ao lado. Assim, isso é suco de Brasil, assim. Eu acho que a viagem mais difícil foi Guajará-Mirim pra Porto Velho. A gente saiu, acho que era 8h30 da manhã. E assim, uma estrada de terra, assim, vermelha, poeira. A gente tinha que passar por umas pontes, que na verdade eram 2 troncos jogados, assim, que passavam um riacho embaixo. E a gente andava. E a minha impressão era que eu tava num looping infinito. Produto ela precisava. Meu nome é Rodrigo Camargo, eu sou delegado de polícia há praticamente 11 anos aqui em Rondônia. Hoje sou delegado regional aqui de Ariquemes, que abrange outros 8 municípios. E além de cumular a função de delegado regional, também sou delegado titular do Departamento de Narcóticos aqui da nossa regional. Sem dúvida alguma, o crime ele é nada mais do que um negócio. É business. Porém, uma empresa voltada a um mercado não apenas nacional, mas internacional. Nós temos uma questão muito importante aí na formação de uma empresa binacional. E por que eu digo isso? Porque empresas que atuam em certos países acabam formando um conglomerado de empresas para que o produto deles, que são produtos ilícitos, seja tráfico de drogas, seja venda de armas, seja tráfico de pessoas, seja contrabando de produtos ou de veículos, acabam se juntando para que todas elas obtenham um lucro dessa atividade ilícita. Então não tenho dúvida alguma que o crime hoje deve ser encarado como um business, como um negócio, e as formas de combatê-lo também visando combater o mercado ilícito. A Bolívia ela sempre foi um país de extração mineral, principalmente o estanho. Nós sabemos que na década de 70 houve uma crise lá no minério. Então nós tínhamos algumas federações de mineradores que acabaram migrando dessa função do minério do estanho para a plantação de coca numa região chamada Chape, lá, pertencente a Santa Cruz de la Sierra. O que aconteceu? Essas federações, que são 6, de aproximadamente 60 mil famílias, se juntaram e formaram uma confederação, que é a Confederação dos Concalheiros del Trópico de Cochabamba, cujo presidente é o ex-presidente da Bolívia, o Evo Morales. Então veja, a Bolívia começou a ter muita oferta de um produto chamado coca. E com a oferta desse produto, ela precisava escoar o seu produto para os consumidores, para os interessados nesse negócio. E a Bolívia
e o Paraguai são os únicos 2 países que não possuem acesso ao mar. Por isso, a Bolívia precisava agora de alguma rota para que o seu produto atingisse o consumidor, o interessado nessa coca. E aí, utilizando a malha viária do Brasil. Posso continuar assim? Vou falando? Tá. Então, vamos lá. Então, o estado de Rondônia, ele faz fronteira com 3.600 quilômetros com a Bolívia. Desses 3.600, apenas 700 são terrestres. O resto são rios, são lagos. Então, a Bolívia, para entrar na malha viária aqui por Rondônia, ela utiliza-se praticamente de Guajará-Mirim. Nós temos ali Guajará, outra fronteira mais próxima da Bolívia com o Brasil é no Acre. Depois nós temos no Mato Grosso, Cáceres, e no Mato Grosso do Sul, Corumbá. Então, na verdade, a Bolívia tem 4 pontos de fronteira com o Brasil. Fronteira terrestre, estou dizendo. Corumbá no Mato Grosso, Corumbá no Mato Grosso do Sul, Cáceres no Mato Grosso, Guajará-Mirim em Rondônia e Brasileia no Acre. Veja, por que é importante, e aí entra o papel do Brasil? A Bolívia, os cocalheiros, precisavam que esse produto deles chegasse no mercado europeu. Como eles não têm acesso ao mar, eles precisavam de algum país que tivesse. E aí encontraram no Brasil um elo perfeito de ligação. Quem fez esse elo? Marcola. Por que o Marcola? Porque o Marcola é filho de pai boliviano, exatamente da região de Chápari, lá na Bolívia. Então, Marcola, representando o PCC agora, assume toda essa logística de transporte desse produto praticado, comercializado pelos cocalheiros. Em troca, recebem parte do produto que é encaminhado para o mercado europeu. Então, Rondônia é um ponto estratégico para isso. E aqui, Ariquemes, mesmo fora dessa zona de fronteira, é a primeira grande muralha que nós temos. Por que disso? Por que Ariquemes? Porque, veja, não tem como, por via terrestre, ser escoado qualquer produto ilícito da Bolívia se não passar por aqui. Porque ou vai entrar por Guajará, ou vai entrar por Brasileia no Acre, ou vai entrar lá na fronteira com o Amazonas, descendo. E aqui em Ariquemes nós temos um gargalo. Então, para que os produtos da Bolívia entrem no Brasil e atinjam o centro-oeste do país, necessariamente tem que passar por aqui. Então, a título de informação, em 2011, houve uma apreensão de 1,7 toneladas de cocaína no porto de Lisboa, em Portugal. Nós não tivemos acesso às investigações feitas lá pela polícia portuguesa. No entanto, um indivíduo que foi preso lá e era líder dessa organização responsável pelo envio da droga para Portugal é um indivíduo da nossa região aqui de Alto Paraíso. Estudos químicos comprovam que essa droga apreendida em Portugal tem como origem a folha de coca produzida na região de Chápari, na Bolívia. Então, veja, a Bolívia ela fornece drogas para o mercado europeu e não para o mercado americano. Mas e por que a Bolívia não manda droga para o mercado americano? Porque o custo é muito alto. Os Estados Unidos investem muito no combate ao narcotráfico. Então, quem arrisca fazer esse negócio, por questão de logística, é a Colômbia. Porque o cartel colombiano tem acesso direto ao Pacífico. E aí o custo para envio dessa droga da Colômbia para os Estados Unidos é mais barato. Então, há um custo-benefício aqui. Por isso que o cartel colombiano remete droga para os Estados Unidos, enquanto o cartel boliviano manda drogas para a Europa. É um negócio, é custo, é valor agregado naquilo que eles estão vendendo. Então, aqui em Ariquemes nós temos esse principal gargalo. Mesmo não fazendo parte da faixa de fronteira, nós temos a primeira grande muralha a ser
levantada contra a prática criminosa de produtos oriundos desses ilícitos praticados lá. Na verdade, nós conseguimos, no ano passado, a criação de um núcleo de repressão a entorpecentes aqui na Delegacia Regional de Ariquemes. Infelizmente, está o efetivo e a estrutura muito aquém do que nós precisamos para ter um combate efetivo a esse tipo de conduta. Então, a título de exemplo, não sei se tu vai poder colocar isso, enfim, cara, eu tenho um agente no meu DENARC. Um agente. O que uma pessoa investiga? Então, nós estamos falando de uma organização binacional, onde é produzida numa região por uma empresa, os cocalheiros, o transporte é feito por outra, PCC, a comercialização lá no Porto de Santos, e às vezes as pessoas não entendem como uma droga que chega lá no mercado europeu, passando pelo Porto de Santos ou o Porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, da onde vem essa droga? Para onde entra? É o Brasil, com essa malha viária, principalmente aqui em Rondônia, como nós somos um estado produtor de grãos, nós temos transportes aqui de grande volume, de madeiras, de grãos, de minérios, que saem do nosso estado em direção ao sudoeste. Então veja, aí o crime aproveita-se de toda essa estrutura logística e da deficiência na fiscalização para conseguir escoar essa droga, arma, até o centro do país e os mercados internacionais. Nós não recebemos qualquer ajuda aqui da regional, do governo federal, porque nós não fizemos parte da estrutura de fronteira. Nós estamos afastados desse eixo de fronteira. Então, as ações que são desencadeadas aqui, na verdade, são políticas de segurança pública da gestão da Polícia Civil. Nós conseguimos mostrar, num estudo, à direção-geral, que nós somos uma grande muralha, que aqui é um afunilamento, que nós precisamos levantar ações efetivas aqui, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Polícia Rodoviária, independente do que está sendo feito na fronteira, porque tudo que passar pela fronteira, obrigatoriamente, passa pelo gargalo de Ariquemes. Porque, primeiro, as autoridades sabem dessa falta de estrutura. No entanto, há ilhas que não se comunicam. Muitas vezes a polícia militar atua de uma forma, a polícia rodoviária federal com uma outra forma e outro núcleo de inteligência, a polícia civil de uma outra forma, ou seja, não há uma ação em conjunto para que todas as forças tracem metas a serem atingidas para o combate à criminalidade. Então, me parece que falta aí integração, um sistema mais coeso de forças para combater esse mercado da criminalidade. Na verdade, nós temos aí várias barreiras a serem superadas. Quando está falando de comunicação entre as forças, eu não falo apenas só de comunicação formais entre as forças, até a comunicação propriamente dita. Por exemplo, os rádios de comunicação entre Polícia Civil, PRF e Polícia Militar, em razão do próprio relevo do terreno, muitas vezes não se comunicam. Nós não conseguimos fazer uma operação em que todos utilizem o mesmo canal de comunicação. Mas não é só isso. Nós temos barreiras, por exemplo, a serem enfrentadas na própria legislação. Veja, quando nós temos uma empresa literalmente voltada ao ilícito, ela atua livremente, ela atua às margens da lei, enquanto o Estado repressivo deve observar inúmeras legislações. Por exemplo, nós temos dificuldade quando nós temos que cumprir um mandado de prisão de um traficante, por exemplo, que foi buscar abrigo na região de Santa Cruz de la Sierra, que é lá onde os foragidos do PCC buscam abrigo. É preciso ser feita uma carta rogatória. Quanto tempo levará essa carta rogatória? Será que a polícia boliviana tem interesse em cumprir? Por exemplo, a região na Bolívia mais protegida pelo exército boliviano é exatamente a região de Chápari, a região onde são plantadas coca. Então, para que tenha acesso lá, é preciso até de identificação.
Então veja a dificuldade, traficantes, foragidos do Brasil vão para lá. Como nós temos essa captura? Então, nós temos dificuldades de estrutura, nós temos dificuldades de legislação, nós temos uma dificuldade de comunicação jurídica. Essa é, ao meu ver, um dos maiores pontos a serem superados. Eu vejo o cartel boliviano como uma das maiores multinacionais hoje do tráfico de drogas. Diferente do tráfico colombiano, que nós temos aí alguns nomes, nós temos o Pablo Escobar, nós temos depois no México o El Chapo. O tráfico boliviano ele não tem rosto. Eles trabalham com discrição. É negócio, é business. E vendo essa forma de trabalhar, o PCC passou a adotar a mesma política. Veja que depois dos ataques feitos pelo PCC em 2006, eles mudaram radicalmente a forma de agir. Até 2006, eles faziam ações violentas e buscando chamar a atenção da imprensa. Depois de 2006, o PCC deixou de ter essas ações violentas espetaculares e passou a agir em um outro ramo, um ramo empresarial, se aproximando do cartel boliviano e agora sendo responsável pela logística. Eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que no tocante ao tráfico de drogas aqui em nossa região, o PCC ele funciona como um SEDEX, como um UPS americano de transporte da cocaína da Bolívia para a Europa. Essa ação do cartel boliviano acaba inspirando outras ações em outros países. Por quê? Veja, inicialmente na Bolívia, o tráfico, os cocalheiros, compravam políticos. Com o passar do tempo, eles viram que políticos não eram confiáveis. E aí começaram a criar o seu próprio quadro político. E após ter os seus próprios políticos, eles passaram a ter o seu próprio partido. E depois, tendo o próprio partido e os próprios políticos, tiveram o próprio presidente da República. Cara, que eu estou falando é uma coisa muito grave. Veja, estou dizendo que o presidente da Confederação dos Cocalheiros del Trópico de Cochabamba, Evo Morales, foi o ex-presidente da Bolívia, que fez agora o seu apadrinhado, que é o, não me lembro o nome do presidente, puxa aí, o presidente é o Luiz, o atual presidente da Bolívia. É apadrinhado dele, puxa aí, deixa eu ver. Apadrinhado político dele aí. Luiz Arce. Luiz Arce, apadrinhado dele. Era vice. 2019, 2019. Bom, o Evo Morales estava exilado até pouco tempo. Então veja, então agora nós temos, sai o Evo Morales, presidente da Confederação dos Cocalheiros de Cochabamba, e ele faz o seu sucessor, o seu apadrinhado, de forma que agora eles conseguiram concretizar aquilo que o Pablo Escobar sempre sonhou. Que o Estado paralelo deixasse de ser paralelo e agora fosse o próprio Estado. Veja, o que Pablo Escobar sonhava de legalizar a coca, isso foi possível na Bolívia. Seis federações formam a Confederação do Trópico de Cochabamba, tá? São 65 mil famílias que dependem desse negócio chamado plantação de coca. Então é uma multinacional que emprega 65 mil famílias, que produz no local, tem participação de outra empresa estrangeira chamada PCC, que faz a logística e distribui para mercados internacionais.
É assim que funciona. Na verdade, nós temos recentemente, no dia 19 agora desse mês, foi deflagrada pela Polícia Federal aqui do estado de Rondônia, Polícia Federal, tá? Com sede aqui na Superintendência em Vilhena, uma operação chamada Carga Prensada, onde foram apreendidos de 2019 para cá 2,5 toneladas de drogas que estavam sendo comercializadas em outros estados, em 8 estados da federação. Mais precisamente, anotei Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Acre. Drogas, então, que estavam lá no sudoeste foram identificados como partindo da onde? Da nossa região aqui de Rondônia. Originária da onde? De novo, Bolívia. Nessa ação, veja, quando nós não conseguimos, então, atingir o produto na base, que é a apreensão, seja na primeira faixa de fronteira, na segunda, ou até mesmo nessa muralha que eu entendo ser Ariquemes, esse produto acaba sendo comercializado e daí há um lucro. Então veja, se não consegue apreender o produto, tem que aprender os frutos desse negócio. E aí nós temos a lavagem de dinheiro. Então, uma coisa simples. Como nós explicamos que o metro quadrado, por exemplo, da construção em Santa Cruz de la Sierra é mais caro que Miami? Por quê? Porque é um mercado, é um negócio paralelo que fomenta tudo isso. Então, ações, quando nós não conseguimos fazer a apreensão da droga, impedi-la que ela atravesse o país e atinja mercados europeus, é preciso uma ação mais efetiva na lavagem de capitais. E aqui em Rondônia, embora nós tenhamos um laboratório para lavagem de capitais, nós também encontramos a barreira de efetivo e falta de estrutura para que esse trabalho avance. Muito embora é importante deixar claro que no tocante à atribuição para investigação de delitos transnacionais é da Polícia Federal. Olha, em Rondônia nós temos dados já da Secretaria Nacional de Segurança Pública, nós não temos problemas de corrupção aqui. Nós somos, dentro de avaliação da própria Secretaria Nacional, um dos estados mais honestos por parte dos policiais. Então, no tocante à polícia, nós não temos corrupção aqui no estado de Rondônia. No entanto, há algumas ações e algumas interpretações do Poder Judiciário, da Suprema Corte, que acabam fomentando o tráfico de drogas. É um custo-benefício. Todo o negócio é visto o custo e o benefício deste negócio. É feita uma ponderação, onde o criminoso olha, bom, se eu praticar qual conduta, qual será o custo dela? E hoje, na interpretação de muitas pessoas, é vantajoso entrar para o mundo do crime, porque muitas vezes a conta é muito baixa a ser paga.